bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o tema do nosso podcast é Educação é o Foco. Mas antes, gostaria de apresentar os nossos convidados. O William. Olá, tudo bem, pessoal? Viviane. Olá. E Vitória. Tudo bem? Mas antes de começar a falar sobre esse assunto muito importante, já se inscreva no canal do Pod Connection lá no YouTube. Se inscreva no Instagram do Pod Connection e siga o BHZ Connection no TikTok. Então, bora lá! Ok, gente, vamos dar aqui então a palavra para Vitória, né? Tá. Para ela falar um pouco. Nós vamos aqui abordar uma questão aqui que é muito importante, que é os principais desafios da desigualdade de acesso, falta de recursos, evasão escolar e o papel das tecnologias e metodologias inovadoras, né, na educação. Bom, né, quando a gente fala sobre desigualdade de acesso, falta de recursos, a evasão, a gente está falando sobre uma questão sistemática, né, estrutural do ponto de vista não só da política de educação, mas do conjunto da sociedade, das demais políticas públicas, né? Então a gente precisa considerar os fatores históricos, econômicos, políticos que moldam a nossa sociedade para a gente entender a escola como mais um espaço da vida em sociedade que, né, infelizmente é impactada por toda essa estrutura, né? Então, assim, acho que é importante a gente não individualizar essa questão, porque é uma questão histórica, né, que vem nos afetando. E quando a gente fala do acesso aos direitos, especialmente do acesso ao direito à educação, né, a gente fala de um acesso que infelizmente é muito limitado, de um espaço, de uma política, né, que infelizmente tem pouco recurso, principalmente quando a gente fala da política de educação pública, né, no Brasil. A gente fala dos diversos desafios que a gente encontra no chão da escola, que a evasão é um deles, né? Mas, obviamente, a evasão está relacionada também com a desigualdade social no Brasil, né? Muitos adolescentes evadem porque precisam trabalhar, porque precisam complementar a renda, e aí o direito à educação fica completamente prejudicado, inacessível, né? E é importante a gente frisar aqui que crianças e adolescentes, né, que são um público prioritário das políticas públicas e que são, né, que é o público base, foco da educação básica, precisam estar na escola, né? A escola, o direito à educação é um direito fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento subjetivo daquela criança, daquele adolescente, né? A gente já falou isso em outras conversas, mas é um espaço muito importante para a interação, para a convivência, para o aprendizado, né? Então, é fundamental que a criança e o adolescente estejam no ambiente educacional, no ambiente escolar protegido, né? E propício para o desenvolvimento dele, porque a gente está falando aqui não só do sujeito, mas de um sujeito de direitos, né? Que convive em sociedade, né? A gente tem os nossos processos de cidadania, né? Da consciência política, da consciência crítica. Tudo isso é formado também na escola, né? Que é a primeira instituição social, sim, na vida de uma criança, né? Sim. Vivi. Pra não errar. Qual o papel da família e sociedade em relação à educação? Como a Vitória falou, o impacto da educação na sociedade são muitos os impactos, né? Qualidade de vida, bem-estar, desigualdade social. E aí a gente pensa em a primeira instituição em que a criança ou adolescente é formada, que é a família. Sim. Né? Então, muitas famílias, quando chega na questão da idade escolar, eles acham que a partir dali a responsabilidade é só da escola. Uhum. As crianças são deixadas ali, são colocadas, né, nessa instituição e percebemos que há uma transferência de responsabilidade para a escola. Né? Existem muitos pais que têm um acompanhamento, que vão à escola, que vão nas reuniões, mas em suma maioria isso não acontece. Né? E aí quando acontece qualquer coisa, quando acontece algum problema, que aí a família é chamada na escola e lá tem essa troca de informações e quando a gente vai perceber, existem muitos problemas que eles não haviam conversado em casa. Só que eles acham assim, eu vou colocar a criança, o adolescente na escola e isso vai melhorar lá, né? Então, é fundamental, esse papel é primordial, é muito importante que ambos caminhem juntos, né? Que exista uma parceria aí da família com a escola. E é interessante porque a gente, inclusive, sim, vamos explorar bastante
essa pauta aqui, porque tanto as escolas como as instituições, né, parceiras de escola, como é o caso do BHZ Connection, nós temos essa dificuldade dessa comunicação, né, com as famílias. E até mesmo o que a gente chama, na verdade, de uma parceria, porque não são todos, né, mas a grande maioria, uma grande parte dessas famílias, é isso que você falou. Elas mandam para a instituição ou mandam para a escola e pronto. Às vezes aquele incentivo que a criança precisa quando chegar na escola, e aí, o que você aprendeu? Como foi a escola? Como foi o projeto hoje? O que teve de novo? Né? Mas nós não temos. Isso sem falar quando a gente pensa essa questão de uma reunião. Agora a gente já está até, estrategicamente, a gente está fazendo reuniões individuais, né, com os pais. A gente convida os pais, né, a gente monta um horário, disponibiliza no grupo, e aí os pais eles podem agendar com a coordenadora pedagógica uma reunião, né, individual, porque a gente precisa, né, falar, que é aquilo, né, a criança, se tem uma dificuldade de aprendizado, a gente tem que analisar todo um contexto, né, então às vezes a gente fica sabendo de coisas, né, que tá na família, então a gente entende porque uma dificuldade ou outra. Esse é um ponto que eu ia colocar, porque muitas vezes a instituição ela não tem acesso a algumas informações que só a família tem. Né? Porque vamos imaginar uma instituição, uma escola, o BHZ, com qual o número de crianças que vocês têm que lidar, acompanhar. Sim. A família tem ali 1, 2, 3 irmãos, né, em casa. Sim. Então, eles vão ter muito mais propriedade para acompanhar de perto. A escola não tem condições de um acompanhamento individualizado quando se tem um número significativo de crianças, né, dentro da escola. E se a família não traz algumas informações que são pertinentes, importantes, né, seja a questão de, meu filho tem muita dificuldade em socializar, a escola vai se preparar para inserir, né, não que não faça isso, mas vai ter um olhar diferenciado sobre essa criança, esse adolescente. E é importante falar sobre isso, porque aí a gente também entra com essa necessidade, inclusive, de uma equipe multidisciplinar nas escolas. Sim. Porque a escola é um espaço que, assim, as questões elas ultrapassam o pedagógico. A gente não pode se limitar ao pedagógico, ao português, à matemática, ao aprendizado cognitivo, né, daquele aluno. Então, assim, são muitas questões ali sociais, familiares, culturais, que vão aparecer na escola, né, nas interações ali que aquele aluno tem. E a escola, como parte da rede de proteção, ela precisa estar preparada, né, enquanto política pública, para ofertar um serviço com qualidade, né? Que é muito difícil quando a gente fala de recurso público, né? E aí eu vou aproveitar para vender como se diz, o nosso peixe. Por que eu falo vender? Porque assim, nessa parceria, né, que a gente tem com a Secretaria Municipal de Educação, no início já nós falamos para eles, né, nós precisamos de um psicólogo, um assistente social. E aí o que foi dito dentro dessa parceria não é necessário, obrigatoriamente tem que ter um pedagogo, né? Mas é o que você falou, nós precisamos de uma equipe de profissionais, porque às vezes não é somente a parte pedagógica. Sim. A gente tem essa questão, né, que as crianças às vezes precisam de um acompanhamento. Quantas mães, desde que a gente começou com essa parceria em 2022, foram várias famílias que chegaram e pediram, William, estou precisando de um psicólogo para o meu filho. Tem até, inclusive, são parceiros nossos também, que ficam ali na Avenida Belém, ou Rua Belém, né? Se você procurar, acho que está Rua Belém, mas é Avenida Belém, que é o escritório social, que eles fazem um trabalho também, né? Tem psicólogo, tem advogados, né? Mas a questão é que eles iniciaram, né, atendendo também crianças, mas eu acho que o foco deles são mais as famílias mesmo, no caso os pais, né, adultos. Só que é isso, a gente precisa, né? Então, assim, para vender o nosso peixe aqui, nós precisamos de mais parceiros, né? Porque nem tudo a parceria cobre, né? Então, tem coisas que a gente precisa de, mesmo que seja, sabendo que é difícil, né? Não é simples a gente conseguir uma parceria, né, financeira que vai nos ajudar, né, com certas demandas. Então, assim, empresas que estiverem ouvindo, né, assistindo esse podcast, que se sensibilize, venha nos conhecer, venha, né, se interagir, possa conhecer melhor, se quiser pode mandar um e-mail, a gente, né, faz uma agenda, marca uma reunião, mas as demandas são enormes. Então, assim, aí a gente, é aquela questão, políticas públicas, mas como
como que vamos fazer, né, políticas públicas se a gente não envolver de fato a sociedade? Porque no final acaba todo mundo se beneficiando disso, né? Porque nós vamos ter crianças, né, com educação de qualidade, né, não simplesmente essa mão de obra barata, né, que no final fica a criança, ela geralmente, né, nas escolas, a gente vê que o foco é até o ensino médio, terminou o ensino médio, para eles tá bom, aí já começa no trabalhar, né, e são poucos que continuam a estudar. E aí lá na frente eles podem, eu preciso de ir para a faculdade, fazer uma faculdade, mas aí vai ter que pagar, né, e aí vai ter que trabalhar para pagar a faculdade. Quando acontece, porque na maioria dos casos isso não acontece, o que acontece é a evasão, né? Então para totalmente e aí se torna aquele ciclo vicioso, né? Da mão de obra barata, né? Então é sobre isso também, né? Que a gente está lutando quando a gente fala de educação. Essa é uma necessidade real e intransferível. Não dá para transferir esses serviços para o professor, para o especialista, para profissional de apoio, né? Esses profissionais, essa necessidade é real. Sim, até porque a gente está dentro da escola, né, nós do NAI, por exemplo, né, quando a gente fala do Núcleo de Acolhimento Educacional, qual que é o objetivo? É a gente ser um apoio especializado para a escola, porque a gente entende, justamente a gente tem esse olhar mais amplo sobre toda a comunidade escolar, sobre a questão social que impactam as relações, né, a questão social, por exemplo, é o meu objeto de trabalho, né, do assistente social. Tem a questão socioemocional, aí vem o psicólogo, do próprio desenvolvimento. Então, assim, a gente está na escola para facilitar a construção também da educação nesses espaços. Então, é fundamental quando a gente tem esse olhar amplo, crítico, né? Porque aquilo que a gente constrói dentro da escola, gente, isso vai ressoar, isso vai refletir. A gente está falando aqui da nossa condição coletiva de existência. Sim. A gente não é um ser solto, sozinho, né? Nós somos seres sociais. Então isso vai ter consequências, né? Tanto positivas quanto negativas, a depender do que a gente se propõe a fazer. E aí eu falo não só enquanto profissionais, mas nós enquanto Estado, enquanto política, enquanto poder público, todo mundo tem uma responsabilidade. A família, né? Então, quando todo mundo trabalha junto, a sociedade em prol desse desenvolvimento, a gente tem resultado, né? Sim. O problema é que as políticas públicas não são interessantes para o Estado. E aí a gente fica cheio de brechas, né? Cheio de buracos, muito desmotivados, com muitos desafios, porque a sociedade tem muitos desafios, muitas vulnerabilidades, e isso aparece dentro da escola. Então, é realmente um campo, assim, muito fértil, né? Para construção, mas também um campo de muita contradição, de muita escassez, né? Então, é bem difícil também. E automaticamente nós somos um suporte para as escolas que estão sobrecarregadas. Sim. A verdade é essa, né? O que seria muito ideal, que o BHZ também tivesse esse suporte. Sim. Porque ele é necessário e vai fazer toda a diferença, né? Pois é, e para a Secretaria de Educação, por exemplo, dentro dessa parceria, para eles, 2 educadores é suficiente. Né? A gente sabe que não. Aí a gente tenta, né, colocar 4, mas aí vem a questão, os encargos trabalhistas aqui, né, são uma coisa impossível de... talvez até limite o crescimento, né? Sim. Então, mas aí aproveitando que a gente tem uma aluna aqui, nós gostaríamos de ouvir essa aluna, né, especificamente de uma questão aqui, né, como a gente falou, os desafios, a desigualdade de acesso, falta de recursos, evasão escolar, etc. Mas aí queríamos saber, Alexia, o papel das tecnologias e metodologias inovadoras, ok? O que tem sido feito, o que você acha que tem ajudado, colaborado, né, para o desenvolvimento de vocês, né, de crianças e adolescentes? Diga aí, fale um pouquinho. Eu acho que ajuda muito, por conta que a minha professora, eu tenho várias professoras, eu tô no 7º. A minha professora, principalmente uma, ela gosta de levar a gente numa sala que tem um projetor e gosta de dar aula pelo projetor. E assim, ajuda muito mais a gente do que ela tá lá explicando, porque ela vai estar explicando, vai estar mostrando as imagens, aí a gente vai ficar mais entretido e tudo mais. E também tem a sala de informática, lá tem vários computadores. A gente faz jogos educativos. Eu acho muito importante a tecnologia na escola por conta disso, que os alunos não ficam só presos numa sala de aula lá escrevendo, olhando para a professora e para o caderno. Não, a gente pode ir na sala lá de informática, na sala de vídeo, a professora pode até passar um filme educativo, igual teve no ano passado na minha escola, que pode ter um trabalho sobre esse filme. Eu acho muito mais legal aprender dessa forma do que ficar só usando tecnologia, né? Sim.
Perfeito, com certeza. É uma ferramenta facilitadora hoje em dia, né? Agora vocês têm enfrentado um desafio nas escolas, né, Alexa? Porque a lei não permite que vocês façam uso, né, do celular. Como é que tem sido isso para você? Não permite mais. Proibido. Pra mim foi um pouco difícil, porque eu mesma, ano passado, levava o telefone pra escola. Tá tendo que fazer uma adaptação, né? Mas eu acho que foi uma boa escolha, porque eu vejo, assim, meu olhar de aluna, eu vejo como que as pessoas estão prestando mais atenção nas aulas. Porque ano passado eu via muitas pessoas mexendo no telefone quando a professora estava lá explicando uma matéria importante. Aí não tem como isso mais acontecer, porque as pessoas não podem mais levar telefone para a escola. Aí elas prestam mais atenção na matéria, na aula. Mas também é um pouco difícil, porque eu não gosto de socializar, nem um pouco. Aí eu gostava de ficar mexendo no meu telefone. Agora eu tô sendo, tipo, que obrigada a socializar. Isso é um pouco bom. Porque se eu interajo com Muito as bom, pessoas... Alexia. Legal. É importante. Sim. Mas então, aí, Vitória, você tem alguma pergunta para Alex? Alexia, você tem percebido, você disse pra gente que você tem percebido avanços em relação a isso, né? Vocês têm ganhado mais a socialização, que antes tinha se perdido um pouco devido ao uso excessivo, né, do celular. E agora vocês estão conseguindo conversar mais, interagir mais, né? Tem feito mais amizades. Como que isso tem sido pro grupo? Assim, você falou que vocês estão prestando mais atenção nas aulas, até no horário de intervalo vocês também não podem usar, e aí vocês, como que é o intervalo para vocês? Vocês conversam mais, vocês brincam mais, como que tem sido? No intervalo, eu ando com as minhas amigas pela escola, a gente fica conversando, a gente fala sobre as aulas, sobre as matérias que tiveram nesse horário. Porque esse ano nós caímos em salas totalmente diferentes. Aí separaram a gente. Aí, Então vocês têm que se encontrar a no gente se intervalo. encontra, procurar. a gente fica conversando. Eu acho que melhorou muito, porque esse ano passado eu não conversava muito com as pessoas. Esse ano eu já converso com metade da escola. Tá vendo? Isso é muito bom. Sim. É muito bom. Eu fico andando com as minhas amigas, às vezes a gente senta um pouquinho pra brincar. A gente fica andando, conversando, vai pro banheiro, socializa mais, anda pela escola. Eu gostei muito por conta disso, porque ano passado eu só via as pessoas sentadas, mexendo no telefone, jogando, vendo vídeo. Esse ano as pessoas estão mais focadas em socializar. Eu gostei muito. E essa socialização tem sido positiva? Sim. Né? Sim. Respeitosa, amigável, isso é importante. Ô Alexa, você percebeu que esse impacto, esse desafio inicial de ficar sem o celular, porque a gente sabe, né, do vício, né, de estar sempre em contato com as telas em mãos, você percebeu que ao longo do tempo isso foi ficando mais fácil, essa adaptação que você falou, precisou ter no início? Foi. Eu acho que ficou muito mais fácil, principalmente agora, que no começo, em fevereiro, tava um pouquinho difícil, porque eu tava acostumada a ficar no recreio mexendo no telefone, essas coisas. Aí, parou de ser permitido. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu parei de levar telefone. Aí, agora tá sendo mais fácil por conta das minhas amigas, que eu fico conversando com elas, essas coisas. E Alex, o que você acha que ainda precisa ser feito para melhorar a educação? Né? Porque tem muitas coisas ajudando, né, a melhorar, mas ainda é necessário algumas ações. O que você acha que precisa ser feito? Eu acho que para melhorar 100%, o governo podia focar mais na educação. Porque eu estudando em uma escola pública, eu vejo como a educação é precária. Eu vejo, olha assim, os professores não são valorizados. Na minha escola são 6º e 7º de tarde, curso da tarde. Aí da sala tem a 701 até a 707, aí a 2 e etc. E tem a 601 até a 608. Muitas turmas. E os professores têm que dar aula para 8 turmas e, em média, essas turmas têm 30, 20 alunos. E eu vejo que os professores não são valorizados, que eles têm que dar aula para um monte de pessoas, eles não são respeitados, não têm o respeito que eles merecem, o respeito devido, por muitos alunos. É complicado. Ok. Então, gente, Alexa, mais uma pergunta para você. Agora, você participando de um programa como o BHZ, né? Porque a gente sabe que tem escolas em tempo integral, o aluno fica o tempo todo lá na escola mesmo.
Só que eles têm a opção, né, de alunos de escolas públicas, têm a opção de escolher participar de um programa como o BHZ. O que você acha, né, do BHZ? Qual é o papel do BHZ na sua formação? O que você acha que você tem, né, o que o BHZ tem contribuído para o seu desenvolvimento? O BHZ contribui muito no meu desenvolvimento porque eu estou aqui desde 2022, 2021. Aí, antes de entrar pro BHZ, eu fazia aulas de inglês com o William. Eu acho que isso ajudou muito pra mim, porque no 6º ano, na escola pública, eu comecei a ter aula de inglês. E como eu já estava no BHZ antes, isso me ajudou muito, porque coisas que a professora já estava explicando, eu já estava muito avançada, porque aqui no BHZ tem aula de inglês. Aí me ajudou muito nisso. E outras coisas, que é o reforço escolar, também me ajudou muito. Eu estava no 2º ano, eu já sabia coisas de 4º, 5º ano. Aqui no BHZ eu aprendi muitas coisas, instrumentos, várias coisas maravilhosas, graças ao BHZ. Na sua escola tem essas atividades? Não. Não? Lembrando que esse podcast é um oferecimento de BHZ Connection, esse estúdio maravilhoso que conseguimos através de uma parceria com o poder público, e a gente montou esse podcast, né, qual o objetivo maior é levar informações para a comunidade. Pessoal, nós poderíamos voltar naquele tema, né, inicial, que é o papel da família, né, a relação da família com a escola. Perfeito. Assim, obviamente existe uma dificuldade, isso é muito visível, né, dessa comunicação entre escola e família, né. A Viviane mesmo citou no início da nossa conversa que, por muitas vezes, a família acaba terceirizando essa responsabilidade, Sim. terceirizando os cuidados e deixa isso a cargo da escola, o que não é funcional, né. A criança precisa da família assim como ela precisa da educação, né, da escola. E os dois, né, as duas instituições aí, elas precisam estar articuladas para que a criança ela se desenvolva. Mas aí a gente também abre uma discussão para a gente pensar em algumas críticas, assim, do ponto de vista social mesmo, né? Uma crítica tanto à escola quanto à família, porque a gente sabe que algumas violações, né, algumas vulnerabilidades, violências acontecem dentro de casa, são provocadas dentro de casa, né? Alguns episódios de violência, de abuso, né, de bullying, de agressões, então assim, tanto físicas quanto psicológicas, isso acontece dentro de casa, é muito comum que a família vivencie isso, né? E isso vai refletir na escola, consequentemente, então a escola também tem um papel diante disso, né? Quando a escola resolve não fazer nada, ou tapa os olhos para isso, ou fica nessa dificuldade de articular a rede, porque acha que não vai dar certo, ela está sendo omissa, então ela vai responder por isso, a escola tem um papel e ela precisa cumprir com esse papel, né? Exatamente, Vitória. Assim como a escola comete violações, né? A família, que deveria ser um espaço seguro, também acaba fazendo isso, né? Onde muitas vezes a criança e o adolescente tem acesso a drogas, acesso ao álcool, né? E até mesmo a violação sexual, porque o que era para ser um ambiente de proteção, onde eles estariam seguros, isso muitas vezes não acontece, né? Infelizmente. Então é isso. Vamos ao final do nosso Pod Connection, do nosso podcast, no qual o tema foi Educação é o Foco. Esse podcast vai continuar nos próximos episódios. A gente vai divulgar em nossas redes sociais. E deixo com o Alex agora para fazer os finalmente. Obrigada a todos que assistiram o nosso podcast. Deixe sugestões aqui nos comentários de qual assunto vocês querem que nós venhamos aqui no podcast retratar. Okay. Então, foi o quê? Então queremos agradecer a participação das nossas convidadas. Da Viviane e da Vitória. Muito obrigada por vocês terem aqui participado. Eu que agradeço, um prazer. Agradecemos, foi muito bom, gente. É um assunto muito pertinente, né? Estamos felizes de contribuir de alguma forma. Legal. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast, o nosso Pod Connection. Bye, bye. Tchau. Você atrapalhou, se eu falo isso.